Lendo a Bíblia 40 minutos por dia. Nós estamos na live de número 428. O ano passado nós terminamos a Bíblia de maneira integral, em 297 dias. Esse ano terminaremos num tempo muito menor. O propósito agora é lermos a Bíblia 40 minutos de maneira ininterrupta. Que você possa pegar a sua Bíblia. Te convido a estar conosco nessa jornada. Pega a sua Bíblia, nós utilizamos a versão NVT. Nós estamos agora em 1 Samuel, capítulo 15. Galego, eu cheguei agora, eu não comecei a ler. Já perdi um mês. Comece agora e recupera lá na frente. Perfeito? Comece da onde está, faça o melhor que puder para a honra e glória de Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós clamamos, Pai. O nosso dia, iluminar o nosso entendimento para que venhamos compreender as suas sagradas escrituras. Te agradecemos por mais uma semana, que o nome do Senhor possa ser exaltado, que sua vida possa reluzir na nossa vida e refletirmos a maravilhosa graça e manifestar quem tu és. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Seguimos então a partir do capítulo 15 de 1 Samuel. A palavra diz: certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, rei de Israel. Ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afaste-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram no meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor, ou o que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essa palavra que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gigal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor abençoou, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-las ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel. Sim, o Senhor ungiu rei sobre esse povo. Então o Senhor enviou numa missão e disse: vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos.
a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro, me perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor. Ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando na barra de seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel, e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: com certeza a ira dele já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse: assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gigal. Depois Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade, até o dia em que morreu. Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei. Capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve o novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se agora, venha comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também convidou-o para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Porém, o Senhor, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou-o até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida chamou Simeia. Mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? José respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. O Senhor disse: é este, levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar a harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontre alguém que saiba tocar e tragam para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto a ir à guerra, e tem bom senso. Também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele.
Então Saul enviou mensageiros a Jessé para dizer: envie seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul. Com ele, mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro, cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e tornou-o seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Capítulo 17. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá. Capítulo 17. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, como o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava nos ombros um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear. A ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para a tropa israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteus e vocês são servos de Saul? Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão meus escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelitas e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga a notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu, bem cedo com os parentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando os exércitos israelitas saíam para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar seu desabafo habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele saía todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esses filisteus e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem esses filisteus? Incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo. Os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora, disse Davi. Só fiz uma coisa. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desses filisteus. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomou conta das ovelhas de meu pai. Davi, porém, insistiu: tome conta das ovelhas de meu pai
E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele, com meu cajado, e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos de Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul. E tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi e enfrentou o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi. Rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi: por acaso sou um cão para você? Para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi, em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com uma espada nem com lança. A batalha do Senhor, ele entregará você em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi saiu correndo e enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou, com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada e dele usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gade e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho, de Sarim até Gade e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é o pai deste rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele. Foi assim que Davi voltou. Depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: quem é seu pai, meu rapaz? Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Capítulo 18. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou a Davi, junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com eles todas as missões de que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto o povo como os oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei. Saul cantava e dançava de alegria com tamborins e símbolos. Esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão, e de repente atirou contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi.
Por fim, Saul afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo, eu mesmo vou enviá-lo aos filisteus, e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu e quem é minha família de Israel para que eu torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento, a Davi, ele deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi e ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul instruiu seus servos e disseram a Davi em particular: o rei gosta muito de você e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: como homem pobre de família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram o que Davi disse. E Saul respondeu: digo a Davi que o único dote que quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar de meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado, antes do prazo estipulado. Ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu exigências para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical para esposar Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim o nome de Davi se tornou muito famoso. Capítulo 19. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhes os planos de Saul. Meu pai buscava uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo que descobrir. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo. Sempre ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu, e assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou o que havia acontecido. Em seguida levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente. Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou, com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele, enquanto Davi tocava sua harpa. Saul tirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando eles saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite pela manhã, será morto. Então ele ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou na cama, cobriu com cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhe disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui com a cama e tudo para que eu mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelo de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Fui obrigado a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se eu não ajudasse. Assim, Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel, e contou tudo que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote,
Quando Saul foi informado de que Davi estava no Naiote em Ramá, enviou oficiais para o prender. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e ele também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas ele também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou a grande poço do lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou. Estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até a mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu o ditado popular: acaso Saul também é profeta? Capítulo 20. Davi fugiu de Naiote em Ramá, se encontrou com Jonatas. O que eu fiz, disse Davi? Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra seu pai, para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderá de mim algo dessa natureza, não é assim? Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei isso a Jonatas, ele ficará magoado, mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou a apenas um passo da morte. Jonatas perguntou: o que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: Amanhã celebraremos a festa de lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser: está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra seu pai, mate-me. Você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar ao seu pai. Nunca, exclamou Jonas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planejava matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: venha comigo ao campo. Os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã ou no máximo, depois de amanhã, a esta hora, conversarei com meu pai, avisarei logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei a você. Mas se ele tiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor castigue-me severamente, se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai, e que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: amanhã celebraremos a festa de lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar está à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali junto à pedra de Jezeel. E eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra como se atirasse no alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: as flechas estão deste lado, saberá tão certo como vive o Senhor que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: vá mais à frente, as flechas estão adiante, significa que você deve partir de imediato, pois o Senhor manda ir embora, e que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume, encostando na parede, com Jonatas sentado diante dele, Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio, no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse: por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso ele não está aqui, à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei para sua própria vergonha e de sua mãe?
Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas se levantou da mesa e durante o segundo dia da festa recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: comece a correr, para que possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu, e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais à frente, rápido, não fique aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e a flecha ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo ao lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes com o rosto em terra. Enquanto se beijaram de despedida, se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro, em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Capítulo 21. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Porque ninguém o acompanhou. O rei me enviou para tratar de um assunto secreto. Respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém, porque estou aqui. Eu disse a meus homens: onde podem me encontrar? Depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote. Mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulher recentemente. Davi respondeu: nunca permito que meus homens toquem mulheres quando saímos numa campanha. Se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nessa missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinha sido substituído por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo o ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: tem apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolado no pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me a espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul, foi até Aques, rei de Gade. Os oficiais de Aques, porém, disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aques, rei de Gade, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aques disse a seus homens: precisava me trazer um doido? Temos doidos suficientes por aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Capítulo 22. Davi fugiu de Gade e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, as pessoas aflitas, endividadas, descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamargueira na colina em Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou aos seus oficiais: escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães do seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando o filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o edomito, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nob, viu o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque,
filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, ou filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdote nobre. E todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escutem, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar? Como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nessa ocasião, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate vocês. Naquele dia, Doeg Edomita atacou ao todo e matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, os homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia, quando eu vi Doeg o Edomita naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte da família, de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo, não tenha medo, eu protegerei, pois a mesma pessoa que quer matar nós dois comigo, você estará seguro. Capítulo 23. Um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-lo? E o Senhor respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagina como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, depois eu entregue aos filisteus Vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões de trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: o Senhor, Deus de Israel, ouviu que Saul planejava vir a Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouviu? O Senhor, ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, na região montanhosa de Zif. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava caminhando no deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel, e eu serei o segundo no comando, como meu pai. Saul sabe muito bem. Então os reis renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, nas colinas de Aquila, no sul de Gessimon. Desça quando estiver preparado, ó rei,
e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, de Saul. Finalmente, alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então eu irei com vocês, e se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Essimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Capítulo 24. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das hostes onde viviam cabras selvagens, num lugar onde a estrada passava por alguns currais. Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É só a oportunidade, disseram os homens a Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matasse Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, ó rei. Quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: porque o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tem em minha mão. É um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal, e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio: de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi. É você mesmo, meu filho Davi. Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Assim, sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem, pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo certamente que você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para sua fortaleza. Até aqui, mais um dia nós encerramos a leitura dos nossos 40 minutos, hoje do capítulo 15 até o capítulo de número 24. Amanhã será o dia 429 de live. 429. Amanhã será dia 28/1/26. A live de número 28 da nossa leitura anual.
a partir do capítulo, então, de número 25. Que o nome do Senhor seja exaltado, que você possa estar aqui amanhã, 5h59 da manhã, para a honra e glória de Deus. Perfeito? Se precisarem, tiverem dúvidas, nós temos um grupo no WhatsApp, podem mandar direct, entrem em contato, mas não fiquem com dúvidas. Que você possa clamar ao Senhor, buscar compreensão e entendimento acerca da sua palavra. Perfeito. Obrigado, Gandhi, por compartilhar todas as lives, as informações, e por me corrigir aí. Eu acho que tá não tá certo, né? Hoje é dia 26 ou dia 27? Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 26, né? Hoje é dia 26. Eu confundi a data. Então, obrigado, Gandhi. Obrigado. Hoje é dia 26, eu confundi a data, perdão. Muito obrigado pela correção. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Que o Senhor seja louvado e exaltado. Fui.